que eu vou falar aqui, muitos não estão prontos para ouvir. Então, se você é daquele tipo de torcedor que torce pro Lucas Futebol Clube, pro Luciano Futebol Clube, pro Caleri Futebol Clube e tá com medo de eu criticar seu jogadorzinho de estimação, se você acha a careca do Lucas bonitinha e acha que isso é o suficiente para ele permanecer no São Paulo, que a cabeça dele é lustradinha e é o suficiente para ele permanecer no São Paulo, que ele é muito São Paulo porque ele chora quando o São Paulo perde o título e acha o suficiente para ele estar jogando no São Paulo, cara, eu garanto que esse vídeo não vai te fazer bem, é melhor você sair agora. Agora, se você torce pro São Paulo Futebol Clube e sabe o quanto esse clube é grande, a grande verdade é que o Lucas está fazendo mal pro São Paulo. O Lucas é um problema hoje pro São Paulo. Eu não gostaria que fosse assim, vou deixar bem claro que eu gosto do Lucas, mas eu vou te dar 3 razões para isso. São razões, não são achismos, são fatos, e contra fatos não há argumentos. Você pode ter opinião, você pode achar que não, mas são fatos. Tudo que eu vou dizer aqui são fatos, você gostando ou não. Então, pessoal, você tem que estar pronto para querer ouvir a verdade hoje. O Lucas, mais uma vez, para você que não sabe das últimas notícias, o Lucas estava sendo preparado para jogar contra o Corinthians. Ele sentiu o joelho de novo. O Lucas, mais uma vez, o mesmo joelho que ele tinha operado, ele desfalcou o treino e provavelmente vai desfalcar o jogo contra o Corinthians porque ele sentiu dores no mesmo joelho que ele operou, no mesmo joelho que o DM do São Paulo disse que estava 100% recuperado, no mesmo joelho que não só o DM do São Paulo disse que ele estava 100% recuperado, mas que também o médico do Lucas e o próprio Lucas disse que estava 100%. Então, pessoal, eu não vou negar aqui, é óbvio e todo mundo já sabe, já tá cansado de saber que o departamento do médico do São Paulo é um lixo, é um pedaço de caganeira, que não tem profissionais lá, que o São Paulo é um cabideiro de emprego, que tá defasado, que tá velho, que o pessoal trata jogador lá com arnica, com cataflã, com massagem, com aquele martelinho que bate na perna assim pra ver se o cara tem reflexo. É assim que hoje tratam jogadores do São Paulo. Isso aí é fato, cara. O DM do São Paulo é ruim, fato é que nós estamos com mais de um time lá dentro, mas as 3 razões que eu vou dar é pura e simplesmente o Lucas, é falando do Lucas. Então, pessoal, já preparou? Já você que é Lucianete, Lucasete, Calerete, seja lá quem for, Ete, Reinalzete, porque tem os caras que torcem para jogador e não pro clube. Você ainda tá aí? Ah, então você quer ouvir, né? Então vamos lá, prepara sua pipoca, prepara sua Coca-Cola, seu Guaraná e vamos lá. Pessoal, primeiro ponto que eu tenho para falar do Lucas, o salário. Cara, isso é inegável, você não pode negar, você pode gostar do Lucas, eu também gosto do Lucas, cara, não vou mentir, eu gosto do Lucas, é uma pena o que ele tá passando, cara, mas o salário do Lucas, simplesmente pelo que ele ganha, pelo que ele rende, a conta simplesmente não fecha, pessoal. O salário do Lucas paga praticamente 40 a 60% dos jogadores do Mirassol, cara, Mirassol que vai pra Libertadores, Mirassol que tá lá em cima no Campeonato Brasileiro, só o salário do Lucas é inegável que o Lucas foi importante na Copa do Brasil, foi, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, foi importante quando ele chegou, talvez um dos mais importantes, a atmosfera que a chegada do Lucas criou para aquele jogo contra o Corinthians, o gol dele contra o Corinthians, cara, foi tudo muito bom, jogou bem, decidiu aquela partida, ponto, eu achei que isso seria um belo começo de carreira aqui pro Lucas, uma bela volta, que ele ia pegar a faixa de capitão, mas não foi desse jeito. Então, pessoal, primeiro ponto, salário, cara. O Lucas ganha mais de R$1 milhão e praticamente não joga. É um jogador que não rende. É um gasto de dinheiro que o São Paulo não pode ter. Uma coisa é se o São Paulo tivesse positivo, tivesse ali com a saúde financeira em dia, mas o São Paulo não está, o São Paulo tá mal das pernas, o São Paulo não pode despender um dinheiro para um jogador que hoje é inútil, cara, não só ele, é como outros que estão aí no elenco que não rendem absolutamente nada, mas o Lucas é um dos mais caros, é um salário caríssimo para não render absolutamente nada, você gostando ou não, é um fato, você querendo ou não, é um fato. Segundo, pessoal, a parte física, cara. A gente viu que o Lucas sempre foi um jogador que se cuidou, cara. E eu creio nisso. O Lucas não é um jogador chinelinho, que não se cuida, que vai embalar. Não, é um jogador que se cuida. Cara, mas a idade chega pra todo mundo. E quando você tá num DM como o do São Paulo, cara, qualquer probleminha, se você tem uma unha encravada, cara,
pode ser sinal que você vai ter que operar uma perna, cara. Porque esse é o DM do São Paulo. E o Lucas, desde que teve o problema no joelho, que bateu o joelho lá naquele jogo contra o Palmeiras, o Lucas não conseguiu voltar mais. Ele não conseguiu voltar mais. E o Lucas já não é um moleque, o Lucas já não é novinho. Até caras mais novos, como Pablo Maia, depois que se lesionaram e voltaram do DM Plus do São Paulo, voltaram podres. Sabe qual é o fato? O Lucas não está conseguindo render. Ele não está conseguindo. O Lucas está jogando com freio de mão puxado há muito tempo. Não está dando mais aquelas arrancadas que eram características do Lucas. Não tá mais, cara. O Lucas hoje é um jogador comum, abaixo de comum, porque nem joga, né? Infelizmente eu falo isso, infelizmente, eu não queria que fosse assim, mas é a verdade, você não pode negar. E o terceiro, pessoal, e último, eu acho que o Lucas é um problema pro São Paulo pela expectativa que ele causou. Não só em mim como torcedor, porque eu acho que como em todo torcedor, o Lucas causou muita expectativa. A gente esperava um Lucas chegando, resolvendo, jogador que pega a faixa de capitão, igual o Hernanes fez. Vem, pega, resolve. E não foi assim, cara. Não foi assim. Antes de eu continuar, pessoal, aqui ó, o Live Pix, ó, você quer me mandar um comentário pra me falar no próximo vídeo? Você manda e eu respondo, tá? Aqui o QR Code do Live Pix, e embaixo no primeiro comentário fixado eu vou deixar, eu respondo sempre no próximo vídeo. Enfim, pessoal, não é agradável falar sobre isso. Não é agradável falar que o Lucas não tá rendendo, porque é um cara que eu gosto, é um cara que eu não acho que é chinelinho, que eu não acho que tá ali acomodado no São Paulo, e nem que eu acho que não tenha sentimento pro São Paulo. Eu até creio que o Lucas tem sentimentos pelo São Paulo, cara, mas às vezes sentimento não basta, cara. Não basta, o cara tem que jogar bola, o cara tem que jogar, e o Lucas, a grande verdade é que ele não rende mais. Mais uma vez sentiu o joelho, vai ficar muito tempo fora, provavelmente só volta ano que vem, e olhe lá, esse joelho do Lucas é um grande mistério, é a caixa de Pandora o joelho do Lucas, você não sabe o que vai sair, você nunca sabe como vai ficar, e toda hora falam que ele tá bem, que ele tá recuperado, e sempre que ele volta ele faz um joguinho ou outro, com freio de mão puxado, sem confiança nenhuma. É óbvio, né, o cara não tem confiança no DM do São Paulo. Pra mim o Lucas tem dinheiro suficiente para ir se tratar fora, para ir procurar um tratamento fora, coisa que pra mim já devia ter feito há muito tempo, até pelo próprio resto de carreira dele. Se ele preza pelo próprio resto de carreira dele, eu, se fosse ele, pagaria médicos competentes, profissionais competentes para olhar o joelho dele, o que tá acontecendo, coisa que eu não sei se o Lucas vai fazer, infelizmente. Então hoje, pessoal, a grande verdade sobre o Lucas que ninguém quer dizer é que o Lucas hoje para o São Paulo se tornou um grande problema, um jogador caro, que não joga, inapto, não consegue jogar em nada, não passa confiança, não tem o perfil de liderança que a gente esperava dele, apesar de o Lucas nunca teve um perfil de liderança. E não vai ser agora mais velho que vai ter. Você vê que na derrota ele vai chorar, e sempre tem um paparazzi ali pra ver o Lucas chorando. Não sei se é pra fazer uma média com a torcida falando, o Lucas é muito São Paulo. Não sei. Fato é que o Lucas hoje não rende em absolutamente nada pro São Paulo. Essa é a grande verdade. Você gostando ou não, eu torço pro São Paulo, não torço pro Lucas. Primeiro São Paulo, depois o Lucas. É um cara que eu gosto, é um cara que eu acho sim que é identificado com a torcida do São Paulo e com o próprio São Paulo, mas não é o suficiente, não tá entregando. O jogador é aquele céu ou inferno. O cara tá jogando bem, o cara tá lá no céu, tá nos braços da torcida, não tá jogando. Simplesmente o mundo não é justo, apesar que eu acho que o mundo já deu muitas alegrias pro Lucas, tá milionário aí, tá muito bem, então a crítica de um torcedor é a mínima coisa para esses caras. Por isso que eu não tenho dó de jogador. O jogador não é coitado, o jogador é privilegiado no mundo, é uma profissão privilegiada mundialmente. Os caras ganham muito, fazem muito pouco e tem muito paparico. Enfim, não sei o que você acha, quero saber a sua opinião. Se você quiser ter certeza que eu vou te responder, manda o Live Pix aí que eu respondo no próximo vídeo, que você aproveita e ajuda bastante aqui a continuidade do canal. A gente vai fazer o cenário, vai fazer os negócios também. Também quero que você tenha o membro Carlos Roberto Valentim, e tem você que está pensando em se tornar membro, coloca aí o que você acha que seria legal para me implementar no clube de membros. Eu prezo bastante pela sua opinião. Enfim, obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço, até a próxima.